Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje no 6º dia da nossa jornada de oração e jejum, orando pela sua família, pela sua vida, abençoando toda a sua geração. Hoje nós estamos aqui para ministrar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que vai te sustentar diante das adversidades da vida. O tema da nossa jornada de oração de 21 dias é esse: o que nós aprendemos com as tempestades da vida? Esse é o nosso tema. Nós estamos vivendo, querendo ou não, uma tempestade. Todo dia temos que administrar uma crise, uma enfermidade, um problema de ordem familiar. Isso significa as tempestades que nos alcançam e que às vezes tentam nos engolir. Mas nesta nossa jornada de oração e jejum, estamos acreditando que em Deus nós seremos mais do que vencedores, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Hoje o texto que eu quero compartilhar com você está no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 11 e 12, que diz assim: Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nós estamos aqui diante de um grande acontecimento, de um fato histórico que Deus anunciou que aconteceria, e Deus preveniu Noé, antes de acontecer, que ele preparasse uma arca onde ele poderia abrigar a família, aquela família que Deus tinha dado a ele. Deus queria preservar não só Noé, mas toda a sua família. Mas na arca cabia também muitos animais. Deus tinha um propósito em dar continuidade depois do dilúvio ao seu projeto de povoar a terra. E Deus deu a Noé o direcionamento para que ele construísse uma arca, porque o dilúvio, as águas tomariam a face da terra. O dilúvio foi universal. A história mostra isso. As pessoas que estudam esse assunto chegam à conclusão de que realmente foi universal. E nós entendemos aqui que o que salvou Noé de uma destruição total, o que salvou a família de Noé, o que salvou aqueles animais que entraram na arca, foi a obediência de Noé. Noé recebeu a instrução para construir uma arca, e durante longos dias, longos anos, ele trabalhou duramente para construir aquela que seria a sua salvação. Então nós percebemos que Noé achou graça diante de Deus, e ele pôde se colocar nas mãos de Deus, acreditou naquilo que era humanamente impossível, porque naquela época, naquela geração, não havia nenhuma possibilidade de enchente, de águas cobrirem os picos dos montes. Então Noé com certeza foi grandemente questionado. Ele foi criticado pela sua fé. Quando ele começou a construir a arca, ele começou também a pregar e a anunciar o dia da catástrofe, o dia em que o dilúvio aconteceria. Mas as pessoas não apenas não creram na mensagem que ele pregava, mas não acreditaram que o dilúvio aconteceria. Mas a Bíblia fala que no tempo aprazado, quando a arca já estava preparada, quando tudo já estava conforme a direção e a orientação de Deus
Deus ordenou que Noé entrasse para a arca com a sua família. E Deus também encaminhou até a arca os animais que ele queria que fossem salvos. E Noé entrou com a sua família, com aqueles animais. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Então romperam-se as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e água inundou a face da terra. Noé ficou ali dentro mais de um ano, esperando até que ele pudesse sair da arca novamente. E essa esperança, essa confiança em Deus, foi o que deu a ele a vida em meio à morte e o caos. Ele esperou mais de um ano dentro da arca, até que as águas baixassem. Durante 40 dias e 40 noites, choveu copiosamente, e as fontes do grande abismo, as águas que estavam no subterrâneo da terra, elas saíram, elas jorraram, e também as comportas dos céus, aquelas águas que estavam acima do firmamento, elas jorraram, desceram de maneira poderosa sobre a terra e inundou completamente a terra. Como que Noé poderia duvidar de um Deus tão poderoso? Ele não sabia exatamente o que aconteceria, mas ele sabia que a promessa e a palavra de Deus teria pleno cumprimento. Ao final de mais de um ano de espera dentro da arca, a Bíblia diz que a arca, ela se ancorou nas montanhas do Ararat. E Deus então orientou que Noé saísse da arca, saísse com a sua família, tirasse os animais e espalhasse-os sobre a face da terra. E o projeto de Deus para o homem, para a mulher, para a humanidade, ali foi retomado. Deus disse para Noé, Deus disse para os filhos de Noé e para as esposas dos filhos de Noé, que deveriam frutificar, que deveriam povoar a terra, porque este era o grande projeto de Deus. Então nós percebemos que a fé, ela nos dá o livramento em meio às tormentas. Foi a fé de Noé que o salvou, foi a fé de Noé que salvou a sua família. Noé foi um instrumento de Deus para a permanência, para a sobrevivência de toda a sua família e de todos aqueles animais. É impressionante como que no meio de uma geração tão corrupta, corrompida, incrédula, Deus pôde encontrar um homem chamado Noé, cujo coração era totalmente inclinado para Deus. Talvez você esteja passando também por um momento de dificuldade, por uma tempestade. Mas Deus está procurando pessoas fiéis, pessoas que dão atenção à sua palavra, pessoas que acreditam nele, embora não possamos ver com os olhos carnais aquilo que a palavra de Deus está prometendo. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E quando assim fazemos, nós sobrevivemos a todo tipo de caos, a toda doença, a todas as tempestades, a todas as crises, porque o Senhor cumpre fielmente as suas promessas. Deus tem uma promessa para você nesse tempo. Permaneça na obediência, permaneça na confiança. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as adversidades. Olhe para a palavra de Deus que terá pleno cumprimento na sua vida. Se Deus pôde salvar Noé e toda a sua família daquela catástrofe, daquele grande mal, daquela morte certa que alcançou todos aqueles que não puderam entrar na arca, Deus salvou Noé e a sua família, e Deus também salvará você e a sua família. É tempo de fé,
é tempo de buscar a direção de Deus, é tempo de descansar em Deus, de esperar. Um dos grandes e importantes fatores na experiência de Noé foi que ele teve que aprender a esperar o tempo de Deus. Enquanto o dilúvio ele inundava a face da terra, Noé estava dentro da arca com a sua família, esperando em Deus o momento certo de sair e retomar a sua vida. Que Deus possa te dar cada dia uma direção segura, que Deus possa falar ao seu coração e mostrar para você que a coisa mais importante que você pode fazer é descansar nele, é confiar nele, é esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor, diz o salmista, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que Deus ouça o seu clamor, que Deus ouça a sua oração, que Deus ouça o que está no fundo do seu coração e te abençoe, te fortaleça e te preserve de todo mal, em nome de Jesus.